Eu tenho aqui em cima um problema parecido com aquele que a gente viu na última aula, que é a aula de série de Fourier, onde eu tenho um sinal periódico sendo a entrada de um circuito aqui, né, fonte de tensão, um circuito RC, que é um sistema linear e invariante no tempo, e a saída é a tensão no capacitor aqui, e eu tenho o plot da saída ali. E a gente pode entender essa relação entre a entrada e a saída tanto olhando para o circuito, interpretando ele do ponto de vista de circuito elétrico, né, a carga e descarga do capacitor, como do ponto de vista de série de Fourier, né, olhando para o espectro da entrada, a resposta em frequência e o espectro da saída. Eu escolhi uma frequência bem grande aqui, né, para que a gente veja bem o efeito de filtragem desse circuito aqui. Então eu tenho basicamente a média do sinal aqui mais um ripple, né? A média dele é 0,5 e mais um ripple de uma amplitude relativamente pequena aqui, né? Como esse sinal é periódico, eu posso representá-lo como uma série de Fourier, né? Então ele tem período, é um período bem curto aqui, né? 0,005 segundos. Quer dizer que a frequência dele em Hz, a frequência fundamental é 200 Hz. E isso quer dizer que o ômega zero é 400 pi radianos por segundo. Ou seja, eu posso representar esse sinal aqui dessa forma, né? X de t igual a um somatório de infinitas componentes, né? De menos infinito a infinito, de amplitudes e fases dn que modulam exponenciais aqui, e na j n ômega zero é 400π t. Eu represento esse sinal como uma série de Fourier, né? E aí eu posso encontrar a resposta em frequência desse circuito ao qual ele está sendo aplicado, e a gente viu exatamente a resposta desse circuitinho RC aqui, né? A resposta em frequência dele, que vem dessa resposta ao impulso ali, era 100 sobre j ômega mais 100, né? E conhecendo essa resposta ao impulso, eu consigo determinar uma expressão para essa saída aqui, na forma de uma série de Fourier também, né? Então é um somatório de infinitas componentes aqui, n de menos infinito a infinito, daqueles mesmos dn lá, né? Vezes os h de n ômega zero aqui é 400π, n 400π, então são as frequências 400π, 800π, 1200π, assim por diante. E aí sim, e na j 400πt. Aí eu represento esse sinal aqui, essa saída também na forma de uma série de Fourier, né? E aí isso simplifica a análise, né? A gente não precisa fazer a convolução da entrada com a resposta ao impulso, né? Já que a entrada é periódica, eu posso usar séries de Fourier. E para determinar esses coeficientes Tn também a gente usa um produto interno lá com cada frequência envolvida ali, como a gente viu na aula passada, né? Mas o que acontece se o sinal não for periódico? Por exemplo, nesse segundo x de t aqui, eu tenho só um único retângulo. Eu peguei um retângulo com a mesma largura daqueles que compõem aquele sinal periódico ali em cima, né? Ele tem 0,005 segundos também de duração. O que é que vai acontecer? Infelizmente eu não posso pegar uma cópia dessa saída aqui, né, num determinado intervalo, e dizer que ela vai ser reproduzida ali embaixo, porque o comportamento é diferente, né? Esse sistema é dinâmico, então o histórico das entradas influencia a saída, né? Então, por exemplo, a média desse sinal que eu observo aqui é diferente da média desse sinal, e não só a média, né? O sinal é totalmente diferente. Do ponto de vista da carga do capacitor, a gente consegue visualizar ali que quando a fonte vai para a tensão 1, eu começo a carregar o capacitor aqui, né? Seguiria essa assíntota aqui, e aí 0,05 segundos depois eu volto com a fonte para zero, ele começa a descarregar, né? Aí ele tem uma forma de onda assintótica ali que vai tender a zero para tempo infinito.
E eu não posso usar a série de Fourier aqui, né, porque esse sinal não é periódico. Mas eu posso sim usar a resposta em frequência aqui, usando a transformada de Fourier. E a transformada de Fourier nos permite representar, então, sinais que não são periódicos, como exponenciais complexas também. E assim a gente pode usar essa representação dos sinais como exponenciais complexas, multiplicar pela resposta em frequência, que é o que está acontecendo aqui nesse sinal periódico em cima, né, para obter a saída. Então a gente tem esses mesmos passos aqui, né? Represento no domínio da frequência e multiplico pela resposta em frequência, sintetizo a saída com uma composição daquelas exponenciais distorcidas pela resposta em frequência, e assim eu obtenho a saída sem precisar fazer convolução. Então a gente consegue obter essa saída aqui sem fazer a convolução dessa entrada com a resposta ao impulso, né? A gente vai fazer, então, através da resposta em frequência. O que eu vou fazer agora é definir aquele sinal aperiódico, que é um único retângulo, como um caso limite desse x de t periódico aqui, em que o período tende a infinito. Vamos ver passo a passo aqui. A gente tem aqui o sinal x de t periódico, ele tem esse período 0,005 segundos, então a frequência angular dele é 400 π radianos por segundo. Então a gente observa ali no espectro que eu tenho componentes nos múltiplos de 400 π, né, da frequência ômega. Eu vou agora fazer com que ele fique um pouco mais espaçado. Ele tem não mais 0,005, agora ele tem 0,01 segundo. Ele está com o dobro do período. Se ele está com o dobro do período, a frequência angular ômega zero, já que o ômega zero é 2π sobre o t0, se o t0 está com o dobro do que era antes, a frequência angular, a frequência fundamental, vai estar com a metade do valor que ela tinha antes, né? Então, reparem que daqui para cá, ó, o lugar onde a primeira componente está posicionada no espectro mudou, né? Está em 200 π agora. E eu vou continuar aumentando o período desse sinal aqui, e vocês vão vendo que a frequência fundamental vai se aproximando ali de zero, né? E o espectro, então, vai ficando mais concentrado, né? O valor dessas componentes não muda, mas o espectro está ficando mais denso, mais concentrado aqui no eixo das frequências, né? Esse sinal periódico, x de t, eu sempre posso representá-lo como uma série de Fourier, né? X de t é o somatório de dn e na jn ômega zero t. Vou deixar o ômega zero assim, simbólico, porque a gente está tratando de vários ômega zeros possíveis aqui, né? Sendo que eu posso definir esses dn's ali a partir daquele produto interno, né? 1 sobre t0, a integral ao longo de um período t0, né, do x de t e na menos j n ômega 0 t. E essa aqui, então, é a representação em série de Fourier. O que eu vou fazer agora é fazer esse período t0 tender a infinito. O t0 vai tender a infinito. É o que a gente viu acontecendo ali, né? Eu fui aumentando o período t0 e vocês viram que o espectro foi ficando mais denso, né? O ômega zero foi diminuindo, né? Portanto, os múltiplos de ômega zero também foram diminuindo. Esse intervalo entre as frequências que aparecem no espectro, então ele vai tendendo a zero, né? Eu não vou fazer passo a passo essa dedução aqui, para não consumir muito tempo,
mas essa dedução está lá no livro do Latte, na seção 7.1, e eu vou deixar também na descrição um link para um vídeo do Steve Branton, que ele faz um passo a passo bem didático ali dessa dedução da transformada de Fourier. Mas quando eu faço esse período tender a infinito, e portanto o intervalo entre as componentes de frequência tender a zero, o meu x de t já não é mais uma soma, né? Porque não são mais componentes discretas de frequência. Ele vira uma integral, porque são componentes contínuas de frequência, de menos infinito a infinito, de e na j, ao invés de n ômega zero, né, múltiplos de uma frequência fundamental, eu vou permitir qualquer frequência agora. E na j ômega t. E esse dn, né, era um coeficiente para essas frequências, esses múltiplos da frequência fundamental. Agora, como a frequência é contínua, eu vou ter aqui uma função contínua também, x maiúsculo de ômega, vamos chamar assim. E eu vou ter que integrar, então, ao longo desse espectro, né? Eu vou integrando os valores dessas componentes infinitesimais, né? Essas exponenciais infinitesimais. Então eu tenho que integrar ao longo do espectro ômega, né? Então é uma integral em d ômega. E se vocês acompanharem a dedução em alguma dessas duas referências aqui, vocês vão ver que aparece um 1 sobre 2π aqui na frente. Então, essa aqui é a transformada inversa de Fourier. É uma representação do sinal x de t como uma soma contínua de exponenciais complexas. Contínuas, porque é uma soma contínua porque a frequência agora está variando continuamente, não está mais variando discretamente, né, como a gente está vendo ali na série de Fourier. E para obter esses valores de x de ômega, é um processo semelhante à obtenção dos coeficientes dn, né, porque agora eles substituíram os coeficientes dn. Então eu faço aquele mesmo produto interno, não tenho mais aquela divisão pelo período, né? O período agora vai tender a infinito e essa divisão ali vai sumir quando a gente deduz a expressão da transformada de Fourier, mas eu vou fazer uma integral, então, que é ao longo do período todo, mas como o período é infinito, eu vou no tempo de menos infinito a infinito, x de t, e aí as exponenciais, né, e na j ômega, agora, é menos j, né, na menos j ômega, ao invés de n vezes ômega zero, ômega t. E essa aqui é uma integral ao longo do tempo, né, um produto interno no domínio do tempo. Então aqui a gente tem a transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Essa equação aqui a gente chama de equação de síntese, porque a gente pega exponenciais, né, que são funções mais simples, sinal mais simples, e a partir deles a gente sintetiza um sinal mais complexo, né, um sinal x de t arbitrário. E essa aqui a gente chama de equação de análise, né, da transformada de Fourier, que através da qual a gente pega um sinal arbitrário, x de t, que não precisa ser periódico, e a gente decompõe ele, né? A gente quebra ele, portanto, a análise, em sinais mais simples, que são essas exponenciais. E a equação de síntese também é conhecida como transformada inversa de Fourier, né? Porque leva do domínio da frequência, então leva de um domínio x de ômega, do domínio ômega, né, para um domínio t. E a equação de análise é conhecida também como transformada direta de Fourier, porque ela leva do domínio t para o domínio ômega, né? Do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então está aqui o sinal aperiódico x de t, né? Que é um caso limite ali, em que
o x de t não é mais periódico, né? Ele é composto por um único retângulo e a partir do fim desse retângulo o sinal se estende valendo zero infinitamente. E eu tenho a representação dele, então, no domínio da frequência, é um espectro contínuo que eu chamo de x de ômega, né? Em oposição aos dn lá da série de Fourier, né? Esse x de ômega é contínuo, ele está definido para qualquer frequência angular ômega. E aí eu uso essa notação aqui, essa setinha dupla, para dizer que o x de ômega é o resultado da transformada de Fourier do x de t. Posso até colocar um fzinho estilizado aqui em cima para enfatizar que é a transformada de Fourier e não outras transformadas, né? A gente usa essa mesma notação para Laplace e para transformada Z, por exemplo. Eu também posso representar dessa forma que o x de ômega é o resultado da operação da transformada de Fourier sobre o x de t. E, complementarmente, o x de t é o resultado da transformada inversa, então eu uso um f na menos 1, operada sobre o x de ômega. Então, essas três notações aqui indicam que o x de ômega é a representação no domínio da frequência do x de t. Lá na aula sobre séries de Fourier, a gente fez esse exemplo aqui, né? A série de Fourier desse sinal, essa onda quadrada aí. E como ele é um sinal bem comportado, ficou fácil fazer a integral, a gente conseguiu, né? Eu coloquei aqui na página seguinte, a gente conseguiu definir uma expressão genérica para qualquer dn, né? Uma expressão em função de n, que está aqui, é essa aqui, né? 1 sobre nπ seno de 0,5 nπ. Na prática, quando a gente usa série de Fourier e transformada de Fourier, não é comum a gente obter uma expressão analítica assim, para o dn e nem para o x de ômega. Porque na prática os sinais que a gente processa geralmente são aleatórios, né? A gente usa a transformada de Fourier para identificar características desses sinais ou até para fazer operações sobre esses sinais. Mas aqui nessa disciplina a gente vai encontrar expressões analíticas para as transformadas de Fourier de diversos sinais elementares. Por exemplo, esse retângulo de largura 5 milissegundos, esse x de t que a gente está vendo aqui, a gente vai fazer a transformada de Fourier dele e chegar numa expressão analítica, e a gente pode até generalizar essa expressão para um sinal, né, um retângulo de uma largura arbitrária. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos definir um sinal aqui, que eu vou chamar de hatch de t, hatch de retângulo, hatch de t. Ele tem amplitude unitária e ele vale 1 nesse intervalo aqui de menos 0,5 até 0,5. Ele pode ser definido em função de degraus, né? Eu posso dizer que ele é o degrau de t menos t mais 0,5 menos o degrau de t menos 0,5, certo? Eu posso chegar numa expressão um pouco mais genérica para ele, ao invés de ele ter largura unitária aqui, indo de menos meio a meio, eu posso dizer que ele tem uma largura arbitrária tal, uma largura tal. Então ele vai de tal sobre 2 até menos tal sobre 2. E esse cara aqui então vai ser o hatch de t sobre tal. A gente fez uma expansão ali na variável independente, né, em tal. Eu vou tirar esse hatch de t aqui de cima. Assim a gente tem uma definição genérica hatch de t sobre tal. E agora o que eu quero é definir esse sinal como uma transformada de Fourier, né? Eu quero que ele seja composto
por uma soma de exponenciais complexas, né? De as frequências indo de menos infinito até infinito, né? Magnitude e fase x de ômega, e aí e na j ômega t, né? Ele vai ser composto então por infinitas exponenciais e na j ômega t, e eu estou integrando aqui ao longo de d ômega. O desafio então é encontrar uma expressão analítica para definir esse x de ômega aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou usar a expressão da transformada de Fourier lá, né? A transformada de Fourier direta, então, é menos infinito a infinito, é aquele produto interno do x de t com e na menos j ômega t dt. Vai ser integrado ao longo do tempo. Essa integral aqui é muito parecida com aquela que a gente fez para encontrar os coeficientes da série de Fourier lá daquela onda quadrada da última aula. Então, se vocês reproduzirem os passos que estão lá naquela resolução que eu fiz, vocês vão encontrar aqui tal seno de ômega tal sobre 2 divididos por ômega tal sobre 2. E agora a gente vai definir uma função chamada sinc. A gente vai dizer que o seno, vamos colocar x mesmo, seno de x sobre x, isso vai se chamar sinc de x. E eu vou inserir o gráfico aqui. A gente tem aqui um gráfico da função sinc de x. Ele é basicamente um seno, né, que vai decaindo de amplitude aqui, conforme o x aumenta, né? Agora, para x igual a zero, eu vou ter seno de zero, que é zero, sobre zero, né? Vou ter zero sobre zero, é uma indeterminação. Porém, a gente sabe que o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1, né? Então, essa função vai tender a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, não vai ter descontinuidades, portanto, é uma função bem comportada. E a gente vai, então, definir esse x de ômega aqui como um sinc. X de ômega vai ser tal sinc de ômega tal sobre 2. Ômega tal sobre 2. E aqui, então, a gente tem o nosso primeiro par de transformada de Fourier, né? Quando no domínio do tempo a gente tem um retângulo de t sobre tal, que eu coloquei aqui em cima, no domínio da frequência a gente vai ter o tal sinc de ômega tal sobre 2. Eu vou destacar aqui em laranja. Esse é o nosso primeiro par de funções tempo-frequência. E a gente vai mostrar e abordar outros pares aqui que são importantes na análise de sinais e sistemas. E com isso a gente vai montando uma tabela de transformadas de Fourier. Agora, atenção para o fato de que alguns autores definem o sinc como seno de πx sobre πx. É tão comum quanto o seno de x sobre x. São duas definições concorrentes. Como nessa disciplina a referência principal é o livro do Latte, e o Latte usa essa definição aqui de sinc, então é ela que a gente vai seguir daqui para frente, e a gente não vai seguir essa definição aqui que às vezes é chamada de sinc normalizado, né? Que tem um π multiplicando o argumento ali. Então só estejam atentos a isso. Eu plotei aqui essa função tal sinc de ômega tal sobre 2
no formato de magnitude e fase, que é como geralmente a gente representa espectros, né? Transformada de Fourier de sinais. Então esse aqui é o espectro de magnitude e esse aqui é o espectro de fase. Muito bem. E eu botei aqui em função de um tal genérico, né? Para qualquer largura aqui dessa janela, desse retângulo. E naquele exemplo do começo do vídeo, eu fiz um sinal lá que era um retângulo com largura tal igual a 0,0025. Então ele tinha 2,5 milissegundos, né? Porque ele foi inspirado lá numa onda quadrada com período 5 milissegundos, que tinha o ciclo de trabalho lá de 50%, né? Nesse caso, como é que vai ficar o espectro aqui? Quem são, por exemplo, esses valores que vão zerar o espectro, né? Para que frequências esse espectro vale zero? Bom, como eu tenho aqui um sinc, que é um seno do argumento sobre o argumento, quando o seno passa por zero, então o sinc passa por zero, né? Com exceção da frequência zero aqui, né? Aqui o sinc vai tender a 1. Mas, tirando essa exceção ali, quando o seno de ômega tal sobre 2π, de ômega tal sobre 2 é zero, então a função aqui vai ser zero. Então eu vou fazer o ômega tal sobre 2 igual a π, né? Porque o seno de π é zero. E aí nos múltiplos do valor que eu encontrar ali para esse ômega, né, eu vou resolvendo essa equação ali, eu vou ter o valor dessa frequência aqui. E com os múltiplos eu encontro os outros valores. Então eu tenho... se vocês resolverem aqui, vocês vão ver que o ômega é 800π para esse caso, né? Então a transformada de Fourier daquele retângulo lá que tem amplitude 1 e largura tal igual a 0,0025, ela vai ser, né, o x de ômega vai ser 0,0025 sinc de 0,00125 ômega, certo? E aí quando o ômega vale 800π, esse argumento aqui vai valer π e eu vou ter o sinc passando por zero, né? Então essa frequência aqui, 2π sobre tal, ela é 800π para aquele retângulo do exemplo lá, né? Essa aqui vai ser o dobro, vai ser 1600π. E assim por diante, né? Essa aqui, 2400π. Vejam que, representando em magnitude e fase aqui, aqueles valores negativos do sinc, né? Alguns valores são negativos. O que a gente fez para representar eles aqui? Magnitude sempre é positiva, né? Então eles foram representados com uma fase igual a π ou menos π, né? E nesses casos em que a fase pode ser tanto π como menos π, a gente costuma deixar de um lado do espectro positivo e do outro lado negativo, né, para respeitar aquela propriedade da série de Fourier, que aqui também vale, né, na transformada de Fourier, aquela propriedade que dizia que a fase do dn é igual a menos a fase do d menos n, né? Aqui eu vou importar essa propriedade como a fase do h de ômega é igual a menos a fase do h de menos ômega. Então, aqui também, quando eu posso escolher, né, no caso da fase π, eu posso escolher entre π ou menos π, em cada lado do espectro eu escolho um sinal diferente.
Então, voltando para aquele primeiro problema pelo qual a gente começou, né, que eu tinha um sinal aperiódico na entrada de um sistema linear invariante no tempo e eu quero saber qual é a saída gerada por essa entrada. E eu quero usar a resposta em frequência do sistema para resolver isso, né? Como o sinal é aperiódico, eu não posso usar a série de Fourier, mas então eu posso usar a transformada de Fourier, né? O primeiro passo, então, é descobrir qual é o sinal no domínio da frequência x de ômega, né? Qual é o espectro x de ômega do sinal da entrada. Ali a gente sabe que esse sinal é um retângulo de t sobre 0,0025, né? Então a gente sabe que o espectro vai ser 0,0025 sinc de 0,00125 ômega. Esse é o espectro da entrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse espectro pela resposta em frequência, né? Então eu tenho que encontrar a resposta em frequência h de ômega desse sistema. E a resposta h de ômega desse sistema, nós sabemos que é 100 sobre j ômega mais 100. Isso a gente consegue calcular a partir da expressão da resposta ao impulso, né? A gente joga lá naquela integral de resposta ao impulso, que é a transformada de Fourier, como a gente vai ver logo em seguida ali, e vocês podem ver comparando as equações. E finalmente eu tenho então um espectro da saída, né? Que é o resultado da multiplicação do x de ômega pelo h de ômega. Aqui eu tenho um espectro, então, distorcido pela resposta em frequência, né? Um espectro filtrado. E a saída, então, vai ser y de t. Eu vou pegar e representar o sinal, né, como uma soma aqui, né, contínua, uma integral ao longo de d ômega, né, ao longo de todo o espectro, das exponenciais lá, e na j ômega t. E a amplitude de cada exponencial vai ser o resultado dessa multiplicação aqui, né? É a amplitude original lá da entrada distorcida pela resposta em frequência, que é o y de ômega, né? Y de ômega. Então aqui eu estou fazendo a transformada inversa da saída. E tem uma constante que aparece aqui na frente, né? 1 sobre 2π, que vem da dedução lá da transformada de Fourier, que está no capítulo 7, na seção 7.1 lá do LaTeX, para quem quiser ver. Assim eu monto a saída a partir do espectro, né? Monto o sinal da saída no domínio do tempo a partir do espectro. E sei qual é o resultado na saída. Então, resumo da ópera, o espectro da saída, né, y de ômega, pode ser obtido a partir da multiplicação do espectro da entrada com a resposta em frequência, né, esse vezes esse da saída. O espectro da entrada, então, eu obtenho a partir do sinal x de t da entrada, né, com a transformada de Fourier, x de t e na menos j ômega t dt. A resposta em frequência, h de ômega, ela é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Né? Vocês têm lá a equação da resposta em frequência a partir da resposta ao impulso, né? Vocês se lembram que ela era essa integral, né? Ômega h de tal e na menos j ômega tal de tal. Agora, a gente usava tal aqui porque na convolução o t já estava, a variável t, né, o símbolo t já estava sendo ocupado para denotar um instante de tempo que está variando ali, né, no y de t da saída. Então a gente pode colocar t aqui
E aí a gente vê que aquela equação que a gente conhecia para determinar a resposta em frequência a partir da resposta ao impulso é a transformada de Fourier. Então, eu obtenho assim a resposta em frequência, né, a partir da resposta ao impulso. E aí, finalmente, eu tenho o y de ômega, né, o espectro da saída, que é o resultado aqui da multiplicação desses dois espectros aqui. Então, a entrada foi distorcida pela resposta em frequência. E aí, se eu quiser a saída no domínio do tempo, eu faço a transformada inversa. 1 sobre 2π, essa integral de y de ômega e na j ômega t de ômega. Vejam aqui que eu tenho a multiplicação dos espectros de magnitude, né, em cima. Esse espectro da saída ficou muito parecido com o espectro da resposta em frequência, né? Mas aqui a gente ainda consegue enxergar esse lóbulo aqui sendo multiplicado por esses valores muito pequenos dessa região, né? Então, não é exatamente a mesma função, né? Esse y, módulo de y de ômega, não é o módulo do h de ômega ponderado por uma constante ali, são funções diferentes. E as fases se somam, né? Quando a gente multiplica funções complexas, as fases se somam. E está aqui o resultado, então. Eu posso usar essa multiplicação no domínio da frequência para não precisar fazer a convolução, né? A saída também ela é obtida como resultado da convolução entre a entrada e a resposta ao impulso. Mas, alternativamente, eu posso multiplicar os espectros da entrada e da resposta ao impulso, né? Ou seja, o espectro da entrada eu multiplico pela resposta em frequência. Aqui a gente não vai encontrar uma expressão analítica para o y de t, né? A gente está observando ele graficamente e normalmente a gente opera transformadas de Fourier numericamente no computador, né? Então os algoritmos aí geralmente usam a transformada rápida de Fourier, né? a FFT, para obter os sinais, e aí as multiplicações são feitas no domínio da frequência. Mas se eu fizer a transformada inversa dessa função aqui, né, desse espectro, eu vou obter aquele sinal que a gente conhece lá, né? Então, isso aqui é o resultado da transformada inversa. Vou colocar aqui um f estilizado na menos 1. Transformada de Fourier inversa vai dar aquele y de t. E essa operação é exatamente essa aqui, né? Eu estou fazendo o y de t como uma função daquele espectro ali, né? Eu integro o espectro multiplicado pelas exponenciais e aí componho esse y de t na saída.